Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, 24 de fevereiro, sexta-feira depois de celebrarmos a quarta-feira de cinza. Estamos ainda em clima de início do retiro quaresmal, tempo de oração, tempo de jejum, tempo de vivenciarmos a caridade. E convido você e sua família para partilharmos hoje a palavra de Deus, refletindo o evangelho de hoje, Mateus 9, versículo de 14 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, assim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, amadas famílias, os discípulos de João, atrelado aos dos fariseus, ficavam incomodados com o comportamento dos discípulos de Jesus no tocante à prática do jejum. Ao supervalorizar este ato de piedade, imaginava estar dando mostra de santidade e, sobretudo, de seriedade de vida. Não acontecendo o mesmo com o grupo de Jesus, concluísse faltar-lhe profundidade. O quiçá os considerava leviano e desregrado. Então, estas considerações não chegaram a influenciar a pedagogia de Jesus no trato com os discípulos. Portanto, servindo da mentráfada da festa de casamento, estabeleceu uma clara definição entre o tempo de alegrar-se e o tempo de jejuar. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o primeiro corresponderia ao tempo de sua presença, qual noivo, junto com os que escolheram para estar consigo. Seria o tempo de festejar, de comemorar, de desfrutar de uma presença tão querida. O segundo diz respeito ao tempo de sua ausência, ao ser consumada por meio da morte de cruz. Figurativamente, seria o tempo da ausência do noivo, no qual todos se preparavam para a sua chegada e se previa de alimentos, em vista do banquete que será oferecido. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, os discípulos não jejuavam simplesmente pelo fato de ter ainda Jesus junto de si. O tempo em que o esposo lhe seria tirado estava se aproximando. Aí sim, o jejum seria uma exigência, em vista de preparar-se para acolher a segunda vinda do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos captar por meio de suas palavras as orientações para a nossa vivência cristã. Então perceba que neste evangelho, Jesus continua a nos ensinar que todas as nossas ações precisam ter um sentido e não pode, se reger apenas pelo que aparenta. Os discípulos de Jesus partilhavam com ele de todos os eventos com alegria e submissão à sua vontade e a seus ensinamentos. Então eles estavam perto de Jesus e usufruía da sua presença e da sua companhia. Portanto, não tinha clima para jejuar, nem precisava disso. Assim, ele nos ensina a praticar os atos religiosos de coração e não por obrigação. Há que se ter assim uma causa nobre e sincera para que pratiquemos o jejum e o sacrifício. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas motivações. Portanto, quando jejuamos, devemos fazê-lo com muita disposição e por amor, sem lamento nem justificativa. Há momentos na nossa vida em que não nos cabe jejuar nem fazer sacrifício, mas sim aproveitar a ocasião que nos é oferecida. De que adianta para nós, meus irmãos e minhas irmãs, de que adianta para nós o jejum, se o nosso coração não está contrito no sacrifício? Um coração ressentido, vingativo,
revoltado, não consegue amar nem fazer nada por amor. Para os cristãos, o jejum deve ter um significado de vida e de alegria. Deve haver uma razão de ser para o jejum. Não nos basta jejuar somente por jejuar, sem um motivo que nos toque o nosso coração, sem um motivo que nos leve a uma verdadeira convenção, a um verdadeiro aderir os ensinamentos de Jesus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, nesse retiro quaresmal, devemos nos perguntar: jejuar tem motivo para que você faça um jejum autêntico? Quando você jejuma, você tem esse motivo de se aproximar de Deus? Quando você jejuma, você se sente em paz? Você gosta de mostrar aos outros que está jejuando? Se pergunte hoje, o que Jesus acha do seu jejum? Você é uma pessoa que sabe curtir o momento presente como um presente de Deus? Como um momento que Deus está lhe proporcionando para você? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que desejamos nos prepararmos bem para celebrar a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, templo de encontro com o ressuscitado. Que o jejum nos disponha do melhor modo possível para este momento tão significativo de celebrarmos dignamente a Páscoa do Cristo ressuscitado. Assim seja. Amém. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira, uma santa e abençoada quaresma, que desça sobre todos nós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção deste Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.